Aí, galera, boa noite. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Estamos aqui pelo Cabum com mais uma história bacana do Pelo Próximo. Pelo Próximo é um podcast que a gente tenta trazer docilidade para sua vida. Esses dias aí, esses últimos tempos, tá tão pesado, tão duro, né? A gente tem visto aí nos noticiários notícias ruins, trágicas, que abalam, né, as nossas estruturas. E o projeto Pelo Próximo tenta mudar esse mindset dentro da gente. Então, gente, nós viemos aqui, a gente vem toda segunda-feira trazer um pouco de esperança, do verbo esperançar para cada um de vocês. Segunda-feira é um dia que a gente sabe que é um dia mais pesado, começo de semana, vem no final de semana, e a nossa proposta é que você feche a sua segunda-feira de maneira mais harmoniosa, com um pouco mais de esperança, de alívio, e sabendo que tem gente que faz de tudo para ajudar gente. Esse é o propósito Pelo Próximo. Como não fazer toda semana algo de bom para o seu próximo? É isso que a gente quer fazer aqui. E hoje a gente tem aqui uma convidada, bem bacana a história também. Costumo dizer que tem pessoas que fazem um pouquinho além do que tem que fazer. Sai das suas liturgias do cargo para tentar fazer um pouco melhor. Estamos aqui com a excelentíssima doutora Bruna, que é juíza de direito em Barra Mansa. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Qual é a sua responsabilidade? Qual a vara que você tem responsabilidade em Barra Mansa? Hoje sou juíza da segunda vara de família, infância, juventude e idoso. De Barra Mansa. Isso. E quanto tempo? Que eu tô na vara ali titular desde setembro. Antes era a doutora Lorena, talvez. Conhecida, doutora Lorena. Ficou muitos anos. Talvez eu seja mais conhecida como a titular da vara, mas ela removeu, foi para Volta Redonda e eu acabei conseguindo me remover para essa vara. Legal, bem-vinda. Obrigada. Então, a doutora Bruna, ela me pediu para vir aqui. Olha que legal. As pessoas, né, de novo, saem da sua zona de conforto para tentar fazer um pouquinho a mais. E isso que a gente tem que fazer. Que ela é responsável pelo abrigo, o Lar Acolhedor em Barra Mansa. Que ela vai explicar um pouquinho. A gente já trouxe a Rosângela aqui, mas ela vai explicar um pouquinho o que é o Lar Acolhedor, doutora. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade, Tônio. Eu reconheço muito o seu trabalho. Muito obrigada mesmo. Qualquer ato nesse sentido, realmente, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo, né? Você deu um pouquinho do seu espaço pra gente. O que acontece com as crianças e adolescentes em risco, né? A gente tem uma situação máxima a necessidade de acolher eles. Então, todas as cidades, de regra, têm, né, um lar acolhedor. Que é mantido pelo Estado? Que é mantido pelo município, de regra. Tá. E, por exemplo, aqui em Barra Mansa a gente tem a Rosângela, que está há muitos anos ali, né? Ela é coordenadora, responsável pelo lar. E em situações extremas, que crianças ou adolescentes estão em situação de risco, a gente tem essa decisão de, em tese, momentaneamente, né, sempre, retirá-las da situação e colocá-las ali para até a gente tentar resolver a situação. A regra é resolver e tentar retornar com elas para a residência delas, para os pais delas, para quem, no caso, se precisar substituir por outra pessoa da família. E quando não tem essa possibilidade, ali acaba sendo a situação de elas acabam tendo que ficando ali muito tempo quando não tem a possibilidade de retornar para a família, né? E essas crianças vão de 0 a 18? Normalmente, sim. Ali acabam tendo crianças um pouco mais velhas, né? Porque normalmente as crianças mais novas que a gente consegue retornar para a família, então elas são adotadas. E aí o programa de apadrinhamento vem dentro desse... mesmo que nesse limbo que ficam as outras crianças ou adolescentes que não estão mais numa lista preferencial de adoção. E assim, gente, eu conheço bem o trabalho lá do lar, a gente faz um trabalho há muitos anos com eles lá com a Rosângela, beijo aí, Rô. Pra gente imaginar assim, só pra quem não conhece, são crianças, né, que são retiradas da família por algum risco, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado, eu sou leigo. Sim. Algum risco para a criança, né? Então elas perdem o seio familiar e elas vão para um abrigo tutelado pelo Estado. Então ali elas são criadas e até os 18 anos, e a doutora veio aqui falar com a gente, porque tem um programa chamado apadrinhamento. Porque tem crianças ali que não estão na faixa de adotáveis, que infelizmente o Brasil, me corrija de novo se estiver errado, as pessoas que pretendem adotar, a grande maioria querem recém-nascidos, branquinhos, de olhos verdes. Estou errado? Não, assim, normalmente tem uma faixa bem específica ali, né? No máximo até os 8, porque realmente tem uma não digo preconceito, mas tem uma dificuldade, né? Com o reconhecimento de um filho mais velho, né? A adaptação, enfim, uma série de questões psicológicas, sociais.
Então, a gente vê que crianças até 8 anos são mais facilmente adotáveis, né? E também as que não tiverem nenhum tipo de deficiência, doença. Irmãos. Irmão já é um critério mais difícil também. Mais difícil, né? Porque geralmente não dá pra separar, né? Tem casos que a gente consegue, né? Dependendo, porque realmente a gente sempre visa o melhor da criança, né? Claro. Às vezes, por exemplo, a gente tem casos de 4 irmãos, por exemplo. Dificilmente alguma pessoa consegue adotar 4 irmãos. Até por questões financeiras, sim, né? Não com é só certeza, afetivo, sim, né? Então, em determinadas situações extremas, né? Que a gente verifica que às vezes 2 irmãos são mais conectados, os outros 2, enfim, que tem uma certa possibilidade, aí a gente tem essa divisão e acabam... Mas a gente sempre procura ter famílias próximas também que consigam manter esse vínculo entre eles. Legal. Eu vou contar depois 2 histórias aqui. Uma de um... Hoje é um homem formado, já constituiu família, que veio de um lado desse e foi apadrinhado. E outra de um amigo meu que é padrinho. O que é o apadrinhamento, doutora? Então, o apadrinhamento é um programa... É óbvio que sempre existiu, né? Aquelas pessoas como você, informalmente, que iam lá e ajudavam. No Dia das Crianças, compra presente, Natal Páscoa. Então, desde pelo menos 2013, 2014, tentou-se ali dar uma formalizada, né, nos programas, né? Tem o doutor Sérgio Luiz, agora esqueci o sobrenome dele, que ele é muito conhecido no TJ Rio, teve um papel muito importante nisso, inclusive no âmbito nacional, né, para tentar formalizar, dar um aspecto mais formal. E por que essa formalização, né? Porque o programa de apadrinhamento, ela trabalha com 3 tipos: padrinhamento afetivo, padrinhamento de um prestador de serviços e um apadrinhamento provedor. Então, quando nós trabalhamos com o apadrinhamento afetivo, que é direcionado ali para as crianças de regra, tá? Maiores de 8 anos, ou então de qualquer idade, se elas tiverem algum tipo de deficiência, ou irmãos, quando a criança mais nova tem a partir ali de 5 anos. E qual a ideia, por exemplo, desse apadrinhamento afetivo? É você que tem disponibilidade de alguns finais de semana, ou, enfim, dia de semana, dependendo ali de como vai organizar com o abrigo, de representar essa não vai ser a família, né? Mas esse vínculo de afeto, de cuidado, de poder sair, assim como você faria com uma criança, um adolescente. Vai ver um jogo, né? Enfim, vai para casa. Tem uns que realmente vai para casa, pessoa, né? Convive lá com aquela família, com a avó. Enfim, é ter esse vínculo familiar que é uma das coisas que acaba sendo retirado da criança. Sim. Por mais que o abrigo, aqui de Barra Mansa, por exemplo, e todos os abrigos, eles tentem manter sempre os cuidadores, né? É uma tentativa de manter, sim, mas tem rotatividade. Tem muitas crianças ali, normalmente crianças, adolescentes, não é um só. Então, é essa tentativa de retomar esse vínculo que foi perdido, né? Essa vivência familiar, comunitária, de cultura, Então, assim, não é uma coisa que você precisa ter dinheiro, né? Mas realmente você precisa ter um pouquinho da disponibilidade, porque ele, de regra, você... Até porque a gente sempre visa o bem da criança e adolescente, né? Então, ele mantém um determinado padrão, né? De tipo, aquela pessoa, né? O meu padrinho, ele vem aqui todo dia, para também não ter esse problema de... Abandono. Mais um abandono. De mais um abandono, né? Então, o programa, o afetivo, ele visa isso. É a pessoa poder voltar a ter esse sentimento de pertencimento, de acolhimento com alguém. E no caso de prestador de serviço, aí pode ser para qualquer criança, né? E pode ser, inclusive, pessoa jurídica, não precisa ser pessoa física. Então, se você... Por exemplo, pintor, pedreiro... Marceneiro, né? A casa lá, ela sempre precisa de reformas, né? Até a Rosângela comentou comigo, a prefeitura está se empenhando, sim, também, né? Mas é uma casa com muita criança, muito adolescente. E é grande, né? Grande, Então, assim, esse tipo de prestador de serviço também pode se inscrever, ou mesmo se... você é professor de inglês, né? Algum tipo de... Legal. Esse tipo de coisa também é viável fazer, né? E o prestador, o padrinho provedor é aquele que... eu posso pagar um curso de inglês para alguém, para qualquer criança. Eu posso pagar um curso de música. E aí você se inscreve, né, lá com a gente vê o perfil da criança, qual se adequa, e passa os valores, e a pessoa, se estiver dentro da disponibilidade, sim, dela, ela paga. E todos esses programas são orientados e fiscalizados pela justiça. Isso. Não é nada, vou lá fazer do jeito que eu quero, não. Não. Qual é a regra? Então, essa foi a ideia do apadrinhar, né? De ter uma formalização, né? Pra gente poder ter... As crianças poderem ter uma segurança, sim, né? Então, normalmente tem o comissário de justiça que faz esse inicial, né? A pessoa tem até o apadrinhar.org, que é um
Aí, galera, padrinhar.org. Legal. Você consegue fazer lá um cadastro inicial, aí você recebe os documentos que você precisa. Mas que de regra vai precisar da sua identidade, CPF, um comprovante de residência para ver que você reside por aqui ou por cidades próximas. Se você for o apadrinhamento afetivo, tiver mulher, um homem, também uma concordância daquela pessoa, Sim. né? Porque o seu cônjuge, se for casado. né? Se a pessoa for para sua casa, precisa ter um... Sim. E aí, normalmente, você preenche lá esse formulário que vai ter esses dados, basicamente, de residência, sua disponibilidade. E aí, a gente faz, no caso, o apadrinhamento afetivo, passa pela psicóloga e assistente social ali pra gente verificar também, Claro. né? Se essa pessoa tem também as condições, porque às vezes, né? Sim. Acontece. E a partir daí, então, tem a fiscalização toda por parte tanto do abrigo, né? Que também passa esse retorno pra gente, quanto... o próprio padrinho ajuda a gente também, se verificar alguma coisa, né? E também a própria parte ali do comissário também a gente faz. E se a pessoa quiser ir direto no fórum, pode também lá no comissário, Eu vou começar do último pro primeiro. O provedor... Galera, vocês que têm empresa em Barra Mansa, na região, paga uns cursos pra essa galera aí, cara. Um curso de informática, um curso de inglês, né? Aula de capoeira, de judô. Ajuda aí. Cara, é tão bom fazer isso, cara. Assim, tem uma frase, doutora Santo Agostinho, que dizia assim, ó: se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Entendeu? Então, assim, ó, se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Então, vamos fazer isso aí, empresariado. Tem um monte de amigo meu que ajuda um monte de gente aí. Vamos lá, procura a Rosângela lá. E você que é prestador de serviço também, eletricista, pintor, pedreiro, procura lá que tem coisa pra fazer lá, precisa ajudar as crianças gostam também. Tem muita coisa. E aí, ó, o apadrinhamento afetivo. Gente, eu acho que uma das maiores provas de amor é você se doar pelo próximo. Ainda mais quando o próximo não tem nenhum vínculo de sangue com você. Quando você entra lá no lar acolhedor, quando você vai lá, você vê crianças, né, que são vilipendiadas de amor familiar, né, são retiradas dos lares. Eu tenho uma história para contar de uma criança dela, não daqui, mas de outro abrigo, e é bem impactante. Então, quando você se dispõe a dar seu tempo, a dar amor para essa criança, e o que você falou, Bruno, não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro, cara. Tem a ver com presença, com orientação, com exemplo, com legado. Você consegue dar amor para uma criança. Muitas das vezes ela não conhece essa palavra, não conhece esse sentimento de amor. E olha que a galera do abrigo é muito amorosa, só que eles são profissionais, né? Acaba o expediente, eles vão embora. Então, assim, tem as crianças que ficam lá. E isso que move muito, assim, essa coisa. Agora, tirando o crachá da Bruna de juízo do peito, o que a Bruna moveu a Bruna a fazer isso? Sair um pouquinho do gabinete e falar assim, tem que fazer um pouquinho mais. O que houve? Então, eu vi principalmente dos adolescentes ali, né? Tem alguns casos que já tem os padrinhos. E aí a Rosângela e a equipe comentou comigo que quem não tinha começou a perguntar, por que eu não tenho? E que isso deixava eles tristes, né? Porque fulano sai, vai fazer coisa, volta, e eu não tenho essa pessoa. E realmente, eu tenho filhos também. E você vê que, assim, é uma parte tão, tão gostosa mesmo pra eles, quanto pra quem tá junto ali, vivendo aquela experiência de, tipo, nossa, aqueles olhinhos brilhando, assim, ou de você, nossa, eu nunca vi isso, como que... E o básico que você faz... Sim, o básico, né? Impressionante. Então, eu falei assim, não, eu tenho que ir divulgar mais, porque realmente a gente tem essa dificuldade, às vezes, de divulgação, né? Mesmo dentro muita coisa eu não sei nem do município que existe. A gente tava conversando um outro dia, eu falei assim, nossa, nem... É verdade. Sabia que tinha esses programas. Verdade. Então, eu acho que é muito bacana até o trabalho que você faz por causa disso, de divulgação. Tem que divulgar, a gente tem que divulgar. Tem que divulgar. Porque eu costumo dizer aqui, Bruno, assim, ó, o mal se propaga sozinho. Então, você liga a televisão hoje, os jornais só passam desgraça. Você olha ali, o bem a gente precisa mostrar, né? E o bem sempre vai sobrepor o mal, não tenha dúvida disso, mas a gente precisa mostrar. E quando você... O brilho no olho de uma criança, gente, é impagável. Você não tem preço que pague aquilo. E tem alguns exemplos. Teve um Natal que a gente fez lá no lar, isso tem mais de 10 anos. E uma criança pediu um chinelo. Ele já era adolescente. E ele calçava 44 e deram um chinelo 38 para ele. E era dia 24 de dezembro. E ele ficou muito triste, não vai servir. Aí um amigo nosso falou, não, eu vou na sapataria e vou pegar um chinelo para você. Ele, não vai. Olha como é que a criança não tem mais esperança. Não acredita mais no adulto. Ele não vai trazer. E esse cara foi lá, esse amigo meu, comprou um chinelo bacana. Você precisa ver a alegria dessa criança. Esse meu amigo falou assim, Tony, valeu meu Natal.
um chinelo valeu meu Natal. Então, quando você faz isso para uma criança, um adolescente, às vezes esse apadrinhamento afetivo, gente, tô falando assim, que a gente vê isso de perto. Você tá dando a mão para tirar um jovem desse do mundo do crime. Porque quando acaba, aí você tecnicamente pode falar melhor, quando ele faz 18 anos, ele vai para o mundo, não é, doutor? E assim, e aí, no mundo, né, ele vai o quê? Vai para a rua, né? Ou se tiver um padrinho afetivo com algum vínculo, né? Pode orientar ele, pode ressocializá-lo, mostra a autoestima dele geralmente é baixa, consegue levantar essa autoestima. Isso é muito legal. E bacana que a Justiça está encampando esse trabalho. Sim, não, achei ótimo também. Os projetos são antigos, claro, né? Mas assim, essa divulgação, essa tentativa, porque realmente tem resultados muito positivos. A gente vê os adolescentes, as adolescentes, enfim, que tem o apadrinhamento, como é diferente, sabe? Imagina. Como é diferente. A Barra Mansa, doutora, você chegou em setembro, eu sei que tem muito tempo aqui, tem algumas histórias bem emblemáticas. Tem pessoas que saíram do abrigo, foram para a rua, que não tinham, infelizmente, não tiveram esse apoio, estão hoje no sistema carcerário do Rio de Janeiro, foram presos, então outros já vieram a óbito, porque não tiveram essa tábua de salvação. Porque quando você cai na rua, gente, aí é um ambiente hostil. Eu estava conversando com uma moradora em situação de rua outro dia, que não existe morador de rua, que rua não é casa de ninguém, morador em situação de rua. E é uma moça, e ela falou comigo assim, a rua é muito ruim, você não tem noção. A gente sofre estupro quase toda semana. Imagina uma mulher na rua, né, no ciclo menstrual, como é que ela faz? Não tem banheiro. Então a gente tem que tentar tirar essas crianças, adolescentes, abreviar, tirar dali, fazer um outro caminho, que tem histórias muito bacanas de gente que superou isso através de uma mão que puxou, que faz isso acontecer. Uma pergunta, tem as crianças já que estão ali para ser apadrinhada, a pessoa chega e como é que é essa escolha? Como é que é essa festa? Só para a galera entender. A pessoa ela põe lá um determinado... a disponibilidade dela, né? Ela fala, eu posso... De regra, qualquer criança ali acima de 8, é óbvio que elas também passam por uma análise psicológica para ver se elas têm esse interesse, né? Sim. Então, mas se elas demonstrarem interesse, a gente vê ali a disponibilidade delas e combina com a disponibilidade do padrinho, né? Mas o padrinho também pode indicar, de repente, eu sempre jogo futebol, não sei, às vezes pode indicar, se tiver um menino, pra mim é melhor que eu levo, a gente vai, joga futebol, vai almoçar. E ele começa essa convivência lá no abrigo, ou já começa, isso. Como é que é o trabalho? Então, a Rosângela, o pessoal do abrigo faz e o pessoal da equipe técnica do juízo também faz esse trabalho, né, com a criança e o adolescente, até para entender, né, é um padrinho, né, também não se confunde com a adoção, né. Não pode, né? Tem uma regra, não tem? Tem uma regra, de regra, né, quem quer assim, você não pode adotar sendo padrinho, né. Mas quem tá na fila de adoção pode ser padrinho efetivo ou não deve? Então, a regra é que você, sendo padrinho, você não pode adotar aquela criança. Perfeito. Mas você pode estar na fila de adoção e apadrinhar uma criança lá sem intuito de adotar. Para não confundir também, né? Porque uma ideia, né, de apadrinhamento. Mas a resolução sempre fala, e de regra, né? A gente sempre vê o melhor pela criança, claro, né? Sim. Então, e como a gente já está falando de crianças que já estão numa fase muito difícil de adoção... Então, tem casos, realmente, de padrinhos que acabam adotando, sim. Entendi. Só que Porque vai pelo bem da criança. Vai pelo bem da criança. É caso a caso, realmente. Tem que ser analisado. Então, assim, a gente sabe que, realmente, a regra, se você olhar lá o Estatuto da Criança, se você olhar a resolução dos tribunais, é sempre... O padrinho não pode adotar aquela criança. Tem que ter uma regra. Até para a pessoa não achar que tá burlando o cadastro, entendeu? Vou fazer um caminho mais rápido. Mas a gente sempre pensa no melhor da criança, porque realmente ali a gente, normalmente, no apadrinhamento, já está trabalhando com crianças que têm mais dificuldade sem adotar. E você tem ideia hoje de quantas crianças tem ali, não, né? Para esse apadrinhamento afetivo? Para o apadrinhamento mesmo, eu só sei mais ou menos a quantidade de crianças que a gente tem hoje, que é em torno de 15, 16. 15 a 16 crianças no abrigo, gente. No abrigo, e aí... Ali eu não fiz o cálculo de quantas já tem mais de 8 ou teriam... Mas a gente vai colocar os telecontatos aqui depois, que aí vocês que vão interessar, eu tenho certeza que todos vão ser apadrinhados afetivamente. E também na questão do recurso, enfim, eu tenho certeza disso. A gente tem até um programa, Bruna, do nosso Grupo Humanos, junto com o Xandão e a galera dele lá, que a gente fez um convênio com o Volta Redonda Futebol Clube, pra gente levar essas crianças lá para ver jogo. Inclusive, foi legal que o pessoal do Voltaço está
levantando a possibilidade dos menores entrarem de mão dadas com o jogador. Então vai ser legal. Isso é Então, nós ótimo. vamos fazer, vai ser feito agora. E qualquer pessoa, igual você falou, solteiros pode apadrinhar? Sim, qualquer coisa. Solteiro, Não tem problema casado, não. Não tem essa regra, tem que ser casal? Não. Algumas ONGs podem fazer alguns projetos sociais também em relação a isso? Sim. Isso é legal. Tem uma ONG aí, né, Humanos, que vai fazer um negócio bacana com as crianças aí e para tentar. Eu tenho 2 histórias legais para contar para vocês aqui. Uma é de uma criança de um abrigo na cidade da Baixada Fluminense, que eu tive contato com essa criança nos anos de 2015, 16. Já era adolescente. Vou botar o nome dele de Carlinho, mas não é Carlinho, não. Ele foi para esse abrigo com 8 anos de idade. A mãe dele teve HIV, ele com 4 irmãos. E ela, dependente química, o conselho tutelar, né, pegou as crianças e levou para abrigo. E ali ele rodou de abrigo em abrigo. E ele conta as histórias muito interessantes. Que apesar dele viver no lixo, na rua, ele não queria largar a mãe dele, né? Então, quando ele foi pro abrigo, o primeiro que ficou lá, aí eles separam por faixa etária, eu não sei como é que separaram lá, e aí ele perdeu um pouco o contato com os irmãos, e só que ele se sentiu muito só, apesar dos profissionais do abrigo darem muita atenção, ele sentiu falta do amor. E quando ele estava na adolescência, que ele já viu que não ia ser adotado, ele começou a se desesperar na adolescência dele, porque ele não tinha nenhuma perspectiva de uma vida. Ele estava na época na Baixada e ele fala que, eu tenho contato com esse rapaz, com esse homem até hoje, um homem do bem, de bem também. Ele fala que ele tinha muito medo dele ir pra rua, que a Baixada é um lugar muito violento. Ele sabia que ele ia entrar no crime. E ele com 16 anos apareceu, ele fala que é um anjo dele lá, o Moacir, e apadrinhou ele efetivamente. Ele fala que é o pai que ele tem, que ele não tem pai na certidão de nascimento, mas ele tem esse pai na vida dele. E ele fala que esse pai o orientou. Quando ele saiu de lá, ele saiu, o pai com muita dificuldade financeira pagou um curso de inglês para ele. Hoje esse menino é profissional, trabalha num órgão público aí, concursado, casou e tem uma filha. Abraço para você que você vai estar me vendo aí. E ele é uma história de superação. E ele fala assim, e a mãe dele veio a óbito depois, né? E ele fala que ele não tem como julgar a mãe dele, tem que perdoar, porque a mãe dele também foi expulsa de casa com 14 anos, estuprada pelo padrasto. Então ela não teve nada, então não tinha como dar, mas ela amou os filhos. E aí, gente, olha a importância do apadrinhamento. Esse homem hoje, que é um chefe de família, um homem do bem, né? E também está apadrinhando já. E ele foi salvo, ele fala comigo, por causa de um padrinho. E, gente, às vezes é uma coisa tão boba que a gente faz. Você vai lá, igual ela falou, que a Bruna falou, você vai lá, você leva na pizzaria, você leva pra sua casa almoçar no domingo, você ensina um dever de matemática, que seja alguma coisa assim, né? E puxa a orelha também, tem que ser também, né? Não pode ser assim. Também, sim, não, acontece não muito também, sim. Tem que ser meio que o pai mesmo dessa criança. Então, você que tá em casa aí, cara, assim, faz isso, doa um pouco do seu tempo. Nós temos 4 finais de semana no mês, sem mês tem 5. Pega 2 desse. Pega uma criatura dessa, que é uma criatura divina, que Deus coloca as crianças na vida da gente para brilhantar o mundo. Esse palco que é o planeta Terra, que é essa vida. Os grandes atores são as crianças. Quem brilha são as crianças, que traz o brilho pra gente. Dá a mão pra uma criança dessa, cara. Cara, é o legado da sua vida. Imagina você conseguir você conseguir fazer com que esse Moacir fez com o Carlinho. Você já ganhou a encarnação. A encarnação tá paga. Então, vamos fazer isso. Porque você trouxe aí também uma cartilha. Esse aqui tem também no site do TJ, né? Mas essa é a cartilhinha oficial do apadrinhar. Aí fica, ele também lá no site tem, né? O laranjinha e explica aqui todas as situações, né? Essa que a gente tava falando do afetivo, do prestador de serviço, do provedor. As condições, né? Quem pode ser apadrinhado, quem pode apadrinhar. Ele é bem curtinho, né? Poucas folhinhas. Bem didático, aqui. Né? Bem didático, bem amigável, tem né? os desenhinhos aqui. Que legal. Dando bonitinho. E bem amigável. E isso é muito legal. Você vê, uma coisa lúdica pra pessoa começar a se ter ternura pra esse tipo de coisa, esse tipo de causa. E tem um amigo meu, de Resende, você mora lá. Ele conta que ele tava com depressão, uma situação depressiva, complicada, tomando 4 tarja preta, aquela coisa que a gente sabe. Sim. Que é o mal do século, né? E aí um amigo dele falou, cara, vamos na época falou que era orfanato, né? Vamos no orfanato ver. E ele apadrinhou a criança. Ele falou assim, Tony, o Igor salvou minha vida. O Igor também hoje é adulto. O Igor salvou minha vida. Eu comecei ali, e eu achando que eu estava ajudando o Igor, ele que estava me ajudando. Eu comecei a tirar remédio, ele falou, brotou, ele falou assim, ele fala um negócio legal, germinou dentro de mim
um sentimento que eu nunca imaginei que eu tivesse, de um amor incondicional. E aí, gente, de novo, assim, não importa se nasceu do nosso sangue, cara. Aquilo ali vai ser parte de você, quando você se dispõe a doar amor para esse ser, ou para uma menina ou um menino, é muito bacana. Vai por mim, faz melhor pra gente do que pra quem a gente ajuda, não é? É assim que acontece? E deve ter história lá bem difícil você, né? Tem que segurar o choro de vez em quando. Tem, de vez em quando tem. Eu conversava na época com a doutora Lorena, ela ajudou a gente na ONG, e ela é isso mesmo, tem hora que tem que segurar, engolir o choro, né? Porque deve ser difícil, né? Sim, muito difícil. São muitas histórias. Você não queria que isso acontecesse, você não queria que ninguém tivesse ali, e você né? é ser humano, né? Assim, você tem sua família, você tem filhos, você tem tudo, né? Então você não quer aquilo. Sim, você sabe exatamente tanto que as crianças, adolescentes estão passando, quanto a própria mãe, que às vezes a gente vê muitas situações, de droga, álcool, que acaba impedindo aquela pessoa de conseguir raciocinar. É uma doença, né? Sim, é uma doença de se tratar, porque óbvio que tem essa tentativa, né? Antes de colocar uma criança em adoção ou a criança permanecer. É o último recurso, né? É o último recurso, né? Não tem. Então sempre tem essa tentativa pelo município, pela equipe técnica. Tipo, vamos fazer um tratamento, porque normalmente as mães, assim, têm essa responsabilidade, a gente sempre vê, né? É mãe, né? Não tem jeito, né? Mas às vezes acontece isso, a pessoa doente, né, por causa de droga, álcool, não consegue, né, às vezes sair desse sistema. E nessa situação a gente acaba protegendo as crianças. Claro, né? Lógico. E aí, então, você vê e fica muito disso, falando, assim, queria que ela ficasse, né? Queria que ela conseguisse. Ficava, né, com os filhos, né? Queria que ela conseguisse, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger as crianças também. E existe final feliz nessa história também, né? Que Sim, as crianças, claro. às vezes, são apadrinhadas e mudam a vida totalmente. Não, com certeza. Bom, né? Sim, com certeza. E isso é muito legal. Mas a gente vê também as mães conseguindo dar a volta por cima. Sim, isso é muito legal também. Mais alguma coisa assim, que eu acho interessante, assim, o que move? Já te perguntei, mas eu vou insistir nisso, que é muito bacana. É o que eu falo com todo mundo. A gente participa de um grupo, que é o Grupo Humano, e eu falo pra galera, gente, a gente distribui comida na estação, a gente distribui cesta básica, faz visita ao hospital, um monte de coisa. E eu falo pro pessoal, gente, o prato de comida, o material, a cesta básica é importante, mas é o de menos. O que move a gente é o amor, é aquela causa. Cara, tem que fazer. É isso que move você? Sim, também. Eu vejo assim muito... Eu tento ajudar sempre as pessoas mais próximas, assim. Que eu vejo muito pessoal da internet, não sei, eu não, assim, aquelas coisas mais longe, assim, você sabe que Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase muito legal. Para você ajudar a pessoa, comece ajudando a mais próxima. E ali vai virar uma cascata. E é isso que você tenta fazer, né? Porque assim, eu vejo as pessoas, doar dinheiro para uma cidade que eu não conheço. Eu não consigo ver a pessoa, entendi. Sabe? Eu tenho uma restrição um pouquinho. Então, eu tento procurar, assim, as coisas mais próximas. Tangível. Mesmo. Por exemplo, que nem você que faz trabalho, né? As pessoas que eu conheço, sabe? Porque aí eu confio mais, porque a gente vê tanta história, assim, de pessoas que acabam se aproveitando, né? Então, assim, eu sempre procuro essa coisa mais próxima. Mesmo. Infelizmente tem. Inclusive, você está convidado para ir na estação quinta-feira para participar da distribuição de comida, bem legal, né? Tem uma galera lá do fora que trabalha com a gente. Pessoal, vamos fomentar isso aí, vamos fazer essa corrente do bem, que eu brinco que assim, é igual pólvora, né? A gente põe fogo aqui vai. Então, mais algum ponto aí, doutora, que você queira falar, é bem bacana a sua participação. A sociedade tem que agradecer profissionais igual você, de novo, que sai das liturgias do seu cargo e resolve, a gente brinca, dar um quarto de volta a mais. Fazer algo a mais pelo próximo, que não tem nada, assim, tem a ver com o seu cargo, mas você tirou um pouquinho aquilo ali e virou, e mergulha de cabeça. E é muito bom ver, que eu vejo brilho no seu olho, você tá com vontade de ajudar. Não é só o seu cargo lá, que é a formalidade, você quer ajudar mesmo, e isso é muito legal. Você, por exemplo, saiu hoje por conta própria, veio aqui fazer um programa, e ela que pediu, precisava elencar isso aí, botar, gente, pessoal, precisamos fazer, nós temos um problema que relativamente não é tão grande, tem 15 crianças lá que, vamos chutar aqui, 8 precisam de padrinhos, não tá fácil, não tá difícil resolver, não é isso? Não, que algumas já tem, né? Já tem, né? Aí o que a Bruna falou aqui, imagina, 4 crianças têm, outras não têm, aí vai lá comer uma pizza com o padrinho, o outro não vai, gente, vamos lá, desafio de vocês aí, desafio do bem. Vamos fazer um propósito. Não tem as promessas de final do ano? Vamos fazer promessas do segundo semestre de 25? Natal desse ano, você vai levar um papo filhado seu para passar a ceia de Natal na sua casa.
Faz esse propósito com você, combina com ele lá, ó. Fala com ele lá no seu... Na hora que você deitar na sua cama, no seu travesseiro, para agradecer o seu dia de saúde, né? Do seu emprego, do seu prato de comida, do seu teto. Combina com ele lá, fala, ó, quero nada não, só vou te prometer que no Natal desse ano vai ter uma criança dessa na ceia da minha família ceando comigo. Cara, presente de Natal vai ser seu, eu tenho certeza disso. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. A gente fica muito feliz em ter gente do bem e a gente preconiza nesse programa trazer só gente do bem que resolve fazer algo pelo próximo. E parabéns pelo seu trabalho. Não tenho dúvidas que você é uma profissional exemplar, mas pelo seu trabalho como ser humano. Isso é um trabalho de gente, de humano. Parabéns mesmo. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, tá? Quer deixar algum recado para essa galerinha aí? Não, é só, assim, sempre se inteirar, né, dos programas que tem. A gente tá divulgando o Apadrinhar, o próprio Sérgio, acho que tem um outro também que é Doando o Futuro, que também tem a ver com isso de você, ele quer fazer um curso técnico de tal coisa. Vamos ajudar, né? De sempre procurar, tipo, eu mesmo, né, sempre tento procurar achar esses programas, mas a gente sabe como é que é no dia a dia, é mais fácil ler as notícias ruins do que as boas. Exatamente. Então é isso, se você puder ter um tempo, ter um dinheiro, ou se um professor... A gente tem até casos de professores que são padrinhos lá, muito legal. Isso é legal. Então, assim, se você tiver essa disponibilidade, se puder mesmo, com certeza as crianças, adolescentes lá vão adorar ter essa companhia de vocês também. Legal. Galera, procura o fórum, apadrinhar.org também no seu site, mas procura o fórum, vai lá, conversa com a galera lá. Eles vão encaminhar vocês para Rosângela, que é um ser humano diferenciado, ser humano de luz, e você vai encontrar uma criança que vai ser o seu anjo da guarda, não você o dela, você vai ser o seu anjo da guarda. Conto com você, a gente vai divulgar aqui depois, espero que muito em breve, que todas as crianças foram apadrinhadas. Eu quero fazer essa divulgação aqui, que é muito legal. E aí, galera, estamos chegando ao fim de mais um podcast pelo próximo aqui no Cabum. Muito feliz de novo, segunda-feira bem bacana. Esse frio que tá fazendo na região toda, cara, faz o seguinte, põe no seu carro aquele casaco que você não usa mais, aquele cobertor que tá lá, que você não vai usar. Cobertor dentro do armário não só aquece o armário. Deixa no seu carro, no porta-malas. Se passar na rua, tiver um cara parado, com frio, entrega pra ele. Se tiver uma família que você sabe que não tem coberto, entrega. Tá frio pra caramba. Graças a Deus nós temos coberto, nós temos nossa casa. Vamos aquecer o próximo, tá bom? Beijo no coração. Segundo semestre 25, que abençoe todos vocês, família de vocês. Vamos apadrinhar as crianças, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.